Olá, meus caros amigos, aqui fala Lucas Alves. E Lucas Serrano. E estamos começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. E antes de iniciarmos, queria deixar mais um aviso. Estamos com uma nova conta no Instagram, o nome é Papo Sacro. E vocês podem e devem se inscrever nessa nova conta. Vamos postar conteúdo semanalmente, indicação de livros, frases e algumas outras coisas, alguns outros cortes. Então é isso. E hoje estamos começando um vídeo com um tema riquíssimo, que é a história da Igreja Batista. Pastor Marcos, por favor, pode se apresentar? Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse canal. Para mim sempre é um privilégio poder falar um pouquinho sobre a nossa história batista. Para quem não me conhece, eu sou pastor batista reformado de uma igreja chamada Igreja Batista Bom Samaritano, aqui em Teresina, no estado do Piauí. E também sou o presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil, que tem uma parceria com o Covenant Baptist Theological Seminary. E também estou por trás aí das aulas do CHTB Marcos Paixão. Pastor, acho que a gente já poderia iniciar falando sobre quem seria o fundador da Igreja Batista e quando ela foi fundada. Muito bem. Olha, a gente precisa iniciar fazendo uma separação quando a gente fala sobre Igreja Batista, tá? Existem duas vertentes, duas variações dos batistas que surgem ali num período muito próximo um do outro. Então, por exemplo, se eu for falar da Igreja Batista, que foi fundada por John Smith e Thomas Harris, eu vou para o ano de 1609, e esses dois homens, eles podem ser considerados fundadores da igreja. Por outro lado, se eu for falar da Igreja Batista de 1638, a igreja que teve início com a dissidência de um grupo inteiro que saiu de uma igreja independente, ali também na Inglaterra, a gente não vai poder falar de um fundador propriamente dito, porque houve deliberações de um grupo de pessoas que já vinha tratando de questões, disputas doutrinárias, disputas em relação ao governo da igreja, disputas em relação ao candidato do batismo, mais tarde disputas em relação à forma de batismo. Então, esses dois grupos, que são chamados e conhecidos na história como igrejas batistas, eles têm uma linhagem completamente diferente, distinta uma da outra. O grupo de batistas que é mais comum, que é mais chamado hoje como os fundadores dos batistas, são aqueles que não têm as características batistas ali no seu princípio, nos seus primórdios, e nem teve continuidade histórica. Foi um grupo que acabou negando pontos basilares da fé cristã, como a teologia da Trindade, né? Eles negaram a doutrina da Trindade, negaram vários outros pontos da teologia, e não tiveram a disseminação histórica que levou ao surgimento de igrejas batistas fora da Inglaterra. Já os batistas de 1638, e eu gostaria de focar desse grupo, porque a minha pesquisa histórica me leva sempre por essa direção, né? Esse grupo de 1638, ele não tem um fundador específico. Nós podemos falar no primeiro pastor daquele grupo, nós podemos falar em personalidades importantes naquele grupo, né, que tiveram ali momentos importantes na história do surgimento do grupo, papel importante, mas não dá para bater o martelo e dizer o fundador deste grupo é essa pessoa aqui. Na verdade, é um grupo inteiro que sai, eles faziam parte de uma igreja chamada, que ficou conhecida mais tarde como Igreja JLJ. Essa igreja, ela surge em 1616, ela foi fundada por um puritano chamado Henry Jacob, né? Henry Jacob, mas no Brasil ele é conhecido como Henri Jacob, e esse Henri Jacob, ele não era um batista. Às vezes ele é retratado como sendo o pai dos batistas, mas ele não era batista. O que ele tinha de batista era a convicção de um governo independente de igreja. Então, essa era uma posição batista, e ele vem antes dos batistas, então ele traz essa característica. E essa igreja que ele funda, uma igreja independente, é uma igreja que começa a crescer ali na Inglaterra. Depois dele, um outro pastor assume ali a liderança da igreja,
né? E depois um terceiro pastor assume a liderança. Por isso a igreja é chamada JLJ. Então, cada letra dessa representa o sobrenome de um dos pastores. O primeiro, Henri Jacob, o primeiro J é de Jacob. O segundo é o L, é de Letroff, né? E o terceiro é um outro J de Jersey, Henry Jersey, foi um puritano, todos foram puritanos. Nenhum deles era batista a princípio, mas essa igreja começou a... Eles tinham uma postura muito aberta para a discussão teológica. Então, quando havia algum problema, vamos discutir aqui sobre o governo da igreja. Então, alguns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra forma, e aqueles assuntos eram debatidos na igreja, discutidos entre eles, havia posição favorável, posição contrária a um determinado modelo, e assim a igreja era muito aberta para discussões, até que surgiu questões relacionadas ao batismo. Tá? E a primeira discussão relacionada ao batismo que surge nessa igreja era se o batismo da Igreja da Inglaterra era válido ou não. Isso porque esse grupo independente considerava a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, uma falsa igreja. Então, se ela era uma falsa igreja, logo o seu batismo também era inválido, não poderia ser considerado. Alguns concordaram e outros não concordaram com essa postura. Alguns acharam que a igreja, apesar de ter posições erradas, ainda era uma igreja de Cristo. Então, parte dessa igreja considerou a igreja anglicana, apesar dos erros, uma igreja verdadeira, e outros consideravam que não era uma igreja verdadeira. Ali houve uma cisão nessa igreja JLJ, e um dos homens que liderou esse levante, né, ele funda um grupo, algumas pessoas saem dessa igreja e se juntam a ele, e ali surge uma outra igreja independente, né, que continuava batizando crianças, infantes, apenas não concordava com o batismo as pessoas que vieram da igreja na Inglaterra teriam que ser batizadas, porque elas não eram batizadas biblicamente, né, corretamente, por ser uma igreja falsa. Mais tarde, ali, essas discussões iam acontecendo ali muito perto uma da outra. Então, tinha uma discussão, aí a coisa esfriava um pouquinho, passava pouco tempo, surgiu uma nova discussão, e a igreja sempre debatendo abertamente os pontos. Então, mais tarde, houve uma discussão acerca do candidato do batismo, né? Se o candidato do batismo deveriam ser apenas pessoas adultas que professavam a fé em Cristo, ou se as crianças, filhos dos crentes, poderiam ser batizadas também. Então, aqui nós temos uma nova polêmica na igreja, há disputa dos dois lados, né? Tem gente que vai defender a bandeira do pedobatismo, que é uma continuidade, as igrejas reformadas vêm seguindo esse parâmetro de batizar os filhos dos crentes. Por outro lado, há um grupo no meio deles que defende que o batismo é apenas para os crentes, né? E aí esse grupo, então, decide, com a sua convicção do credobatismo, deixar a igreja, JLJ, amigavelmente. Esse é um ponto interessante, porque houve uma cisão amigável, não é? Eles reconheciam o outro grupo, que batizava crianças, como um grupo de crentes fiéis, mas eles discordavam desse ponto do batismo. Por outro lado, esse grupo de pedobatistas também considerava o grupo credobatista fiel, apesar de discordarem disso. Então, a ideia, a decisão de sair dali foi para que os dois grupos convivessem em paz com a sua liberdade de consciência, a sua liberdade religiosa. Tá? Então, um ponto interessante, estou me alongando na pergunta, mas a gente vai conversar bastante aqui ainda. Está ótimo, a exposição está ótima. Pois é. Um ponto interessante aqui é que esse grupo, que ainda está nessa igreja JLJ e começa a fomentar essa discussão do credobatismo, eu defendo, nos meus escritos, na minha pesquisa, que esse grupo são os pré-batistas. Esse termo é um termo que eu cunhei nas minhas pesquisas e está nos meus livros. Eles são pré-batistas porque eles já têm uma mentalidade batista, mas ainda não há uma igreja batista formal, como nós conhecemos hoje. Eles estão dentro de uma igreja que tem o seu princípio pedobatista, mas eles têm uma convicção batista. É como se, por exemplo, um presbiteriano, um congregacional, um luterano, estivesse numa igreja batista, mas tivesse convicção pedobatista, entende? Então, era mais ou menos isso. Então, esse grupo, para não ferir a sua consciência,
eles decidem sair amigavelmente, harmoniosamente do grupo. Isso é até interessante que eles mantiveram contato depois, muitas vezes, e faziam reuniões de oração juntos, os dois grupos. Então, eles não tinham nenhum tipo de disputa que os separava, assim como se fossem grupos antagônicos em relação à fé em Cristo. Então, tinham essa diferença, mas consideravam-se mutuamente crentes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esse grupo, os dois Lucas, né? Esse grupo forma o que vem a ser a primeira igreja batista. E isso acontece em 1638. Então, dentro desse grupo, nós vamos ter personalidades importantes, como William Kiffin, que foi um importante batista particular. Temos escritos de William Kiffin. William Kiffin foi quem produziu, por exemplo, um documento importantíssimo, ele é conhecido como o Manuscrito Kiffin. E é esse manuscrito que conta essa história que eu estou aqui passando para vocês. É um documento raro e o mais importante documento da historiografia batista. É esse documento aí. Mais tarde, o primeiro ponto interessante é esse, tá? Em relação a quem é o fundador. Não há, foi um grupo de convicção, né, que participou de debates e decide sair e formar a primeira igreja, tá? Mas quando eles saem de lá, é preciso entender que a Igreja Batista está em transição. Tá? Eles não eram chamados de batistas, não havia eles não se nomearam Igreja Batista. Eles se nomeavam de forma diferente, né? Igrejas dos batizados, igrejas dos que batizam pelo caminho, etc. Igreja dos crentes batizados, mas não havia denominação batista. Esse termo em si só vem aparecer um pouco mais tarde. Só que, nesse primeiro momento, 1638, eles ainda estão batizando por afusão. Então, a forma de batismo ainda é derramar água sobre a cabeça do candidato. Então, não eram mais crianças os batizados, eram apenas adultos, crentes, mas a forma não era a imersão. A imersão vai surgir a partir de 1641, né, com uma outra discussão de um homem chamado Richard Blunt. Ele que traz à lume essa ideia do batismo da Bíblia ser somente a imersão. Ele que traz essa ideia de que qualquer outra forma de batismo não era batismo bíblico. Então, logo ali, em 1641, esse grupo passa também a adotar apenas a imersão como batismo. E é ali que nós temos realmente caracterizada uma igreja batista aos moldes que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. Para vocês terem uma ideia, aquela igreja que eu citei no começo, os batistas gerais de 1609, eles só batizavam crentes, mas só batizavam por afusão. Só muito depois, quase 60 anos depois, 50 anos depois, eles vieram a batizar por imersão, já por influência dos batistas calvinistas, que são os particulares, né? Então, eu acho que esse começo aí para a gente apresentar essa ideia do fundador, Lucas, é suficiente, né? O interessante, pastor, é que eu fui de uma igreja batista durante 10 anos da minha vida. E eu não sabia de nada disso. Eu não sabia da história da minha antiga igreja, desde a época que eu estava lá. Eu acho que materiais sobre a história da Igreja Batista, eu só vinha ver nos livros do Senhor. Você acha que é um conteúdo muito escasso? É um conteúdo muito, muito escasso. Hoje não está tão escasso mais, porque já tem gente publicando, né? Tem alguns materiais norte-americanos que já foram traduzidos para o Brasil, mas veja, essa revolução toda de materiais, ela aconteceu de 6 anos para cá. Quando eu comecei essa pesquisa no CHTB, aliás, quando eu comecei a expor publicamente essas pesquisas através do meu curso no CHTB, não havia livro que contasse essa história. Nenhum livro no Brasil. Nós tínhamos história dos batistas, todas elas de tendência arminiana, todas elas apresentando os batistas como um grupo muito diferente da Reforma, aliado aos anabatistas, um grupo que não é a verdade, não é aquilo que a história apresenta, né? Então, esses novos livros e pesquisas vieram surgir de 6 anos para cá, com o surgimento de algumas editoras batistas, e também com aulas, com gravações na internet. A internet ajudou bastante a divulgar isso, mas a maioria das pessoas não conhece essa história. Na verdade,
Eu li um livro, alguns anos atrás, de um pastor batista, um pastor da Convenção Batista Brasileira, muito conhecido, e uma figura importante no meio histórico dos batistas brasileiros, e ele disse que 90% dos batistas brasileiros, incluindo todos os pastores, 90% deles não conhecem nada, absolutamente nada de real da sua história, das raízes batistas. Então, você percebe que uma denominação como a Convenção Batista Brasileira, que é a maior denominação batista brasileira e uma das maiores do mundo, um dos maiores historiadores desta denominação diz que 90% do seu povo não conhece, incluindo os líderes da igreja. É realmente terrível uma informação dessa. E isso é verdade. Interessantíssimo saber disso, exatamente porque os batistas são massivos aqui na América do Sul, né? No Brasil, principalmente. E eu também nunca tinha escutado falar, nem sequer, quem eu sabia era sobre John Smith, e tinha ouvido falar sobre os batistas particulares. Algumas pessoas me jogavam ali para os menonitas, para a Reforma Radical, mas nunca tinha escutado dessa forma. É muito interessante saber disso. Pois como eu falei, né? As pessoas, os seminários, por exemplo, a literatura, a gente não tinha acesso a essas fontes, né? Infelizmente, a única fonte que era autorizada a ser publicada no Brasil eram essas fontes que contam apenas a história do John Smith e o Thomas Harris. Mas se você observar o site da Convenção Batista Brasileira, tem uma parte no site lá que você vai encontrar a história dos batistas. A convenção oficialmente vai dizer assim, nossa história. E aí você vai ler aquela história. A história da Convenção Batista Brasileira é marcada por batistas particulares. Então, eles vão começar apresentando na Holanda, Thomas Harris, John Smith, etc. E aí eles vão misturando com a história dos batistas particulares, que é um outro grupo, de uma outra vertente. E é por ali que eles vão conduzindo a história até o fim. Então, veja, eles conhecem a história, com certeza há historiadores dentre os batistas brasileiros que sabem disso, mas a preferência é que a história seja contada com o viés de John Smith e Thomas Harris como os fundadores, porque isso já vem, é a posição da Convenção Batista Brasileira. Então, ela vai apresentar a história nesses termos aqui. Eu, inclusive, escrevi para a Convenção Batista Brasileira e-mails, à época, alguns anos atrás, escrevi fazendo esse alerta para que fosse corrigido essa apresentação no site da CBB, mas eu nunca obtive resposta da CBB, e escrevi várias vezes, alertando, mostrando erros. Por exemplo, no site da CBB, os batistas, eles são ali considerados, não de modo explícito, mas pela a narrativa apresentada, como sendo descendentes dos anabatistas. Então, eu lembro que há uma parte lá dessa descrição histórica que a CBB diz o seguinte: nós somos um povo muito antigo, que já tivemos muitos nomes. Então, ora, isso é óbvio que eles estão dizendo que é um povo que carrega aquela tradição do rastro de sangue, né? Daquele livro, não sei se vocês conhecem, o livro do Carroll, Rastro de Sangue, que vai dizer que os batistas vêm dos anabatistas, estes vêm da época dos apóstolos, etc. E essa, obviamente, é uma história falsa, furada. Os batistas não têm isso. Os batistas são do século XVII. E os dois grupos de batistas são separatistas. Eles têm origem puritana. Então, os batistas não têm nada a ver com o anabatismo. Tá? Mas é isso que está lá no site. Uma coisa que o senhor pontuou é que muitas vezes os batistas não sabem da própria história, mas eu percebo que eles sabem muito bem a história dos luteranos, dos presbiterianos, tal. É algo muito a se refletir. Por isso que acho que um episódio como esse é importante para a própria identificação do batista com sua própria história. Isso é muito importante, porque isso é uma questão de identidade. Sim. Eu sempre tenho alertado os batistas de que é preciso conhecer a sua identidade. Ora, se nós precisamos conhecer a nossa identidade, nossa origem, nossos pais, nossos avós, né, toda a geração anterior, isso também é verdade no conceito religioso. Os batistas não surgiram do nada, com passe de mágica. Há toda uma construção histórica, há todo um movimento que lutou
né, que sofreu, foi perseguido, que tem suas características. Ora, veja bem, a gente fala muito sobre a igreja perseguida. E os batistas, como todos os cristãos de outras vertentes, foram muito perseguidos. Agora, veja, os batistas sofreram perseguições diversas. Parte da perseguição da nossa vida tem origem a pontos específicos da nossa história. E se nós não conhecermos isso, esses pontos específicos, nós não vamos conhecer a história de verdade. Tá? Então, é muito importante que as igrejas, isso é uma defesa que eu tenho feito, que as igrejas, os pastores ensinem a história batista, mas a história correta. Né? Comece a estudar, os seminários comecem a trabalhar esses pontos novamente. Hoje nós temos, como eu disse, publicações em português que já cobrem grande parte dessa lacuna. Então, já não dá mais para dizer que não tem livro, que ninguém sabia porque nada foi escrito, etc. Nós temos muito material disponível. O que precisa fazer agora é realmente estudar, né? Ter coragem de enfrentar os livros aí e ter coragem também de dizer, olha, eu errei, eu pensava assim, não é a verdade está aqui. Isso é preciso coragem. Isso é muito legal, porque a gente já começa daí, era uma dúvida que eu sempre tive, né? Porque eu fui batizado na IERP, Igreja Evangélica Reformada no Brasil, e ela é reformada, né? Raiz, assim. Ela vem dos holandeses e tudo. E eu ficava meio assim, como assim batista reformado, né? E aí, entendendo por essa lógica, a gente já pode até ver mais, assim, pessoas que estão mais de fora, como eu, por exemplo, a gente já pode vislumbrar mais uma explicação mais razoável, né? Os batistas, na verdade, Lucas, houve uma crítica aos batistas que foi feita pelas igrejas reformadas, não estou falando aqui especificamente a sua denominação, mas, de um modo geral, as igrejas reformadas pedobatistas. Essa crítica foi muito forte no meio presbiteriano. Os presbiterianos eles têm uma grande vantagem no Brasil, de que eles são os pais dessa reforma moderna no Brasil. Né? Teólogos aí de grande envergadura, igrejas sérias, bons seminários. Isso acabou levando muitos batistas a estudar nos seminários. Eu sou um batista que fui estudar no seminário presbiteriano, pela providência, porque eu ia para um seminário batista, mas não tinha horário lá que batia com o meu, né? Então, só tinha no presbiteriano. Vamos para lá, então. Então, eu aprendi muito dessa história lá. Mas, veja, isso é bem interessante, porque essa crítica que havia é que os batistas, eles até aceitavam a ideia de que os batistas defenderam no passado o calvinismo, mas eles sempre batiam numa tecla de que os batistas não eram reformados. E aí eu perguntava, mas não são reformados por quê? Porque vocês não são pactualistas. E aí, no começo, eu não conhecia o suficiente, né, para rebater os argumentos, mas a gente vai estudando, lendo, se aprofundando, e a verdade é que os batistas, desde 1638, são pactuais. Ou seja, a primeira igreja batista, de 1638, ela nasce sobre uma perspectiva pactual. Essa perspectiva pactual era a perspectiva da igreja anterior pedobatista. Então, os pedobatistas reformados, todos são pactuais. Eles defendem a doutrina do pacto. Os nossos pais batistas que estavam naquela igreja eram pactual. Então, eles saíram de lá defendendo a doutrina do pacto. Só que havia uma inconsistência, porque a doutrina pactual pedobatista, ela envolve os filhos. E a doutrina dos batistas, é por isso que os pedobatistas batizam os filhos, né? Porque eles estão na aliança, a perspectiva é essa. E os batistas negam o batismo dos filhos. Mas aí tinha a questão da teologia pactual. Como sair disso? O primeiro pastor batista, chamado John Spilsberg, que foi o pastor batista reformado, né, particular, ele escreveu um tratado em 1643 é o primeiro tratado batista sobre teologia pactual. E ele é quem lança os alicerces para essa perspectiva credobatista pactual. Então, ele vai defender, lançar as bases, na verdade, muitos outros escritos vão sair depois disso, né, vão engrossar essa fileira, de que o sinal da aliança não era você ser filho de um crente, era você ter a fé em Cristo. A fé era o sinal. A fé significava que você estava no pacto.
entende? E não o nascimento por parte de pais crentes. E isso foi sendo desenvolvido, os batistas tiveram muitos debates com congregacionais e presbiterianos no passado. Inclusive, me falhou agora, não recordo agora exatamente o nome, mas um dos debatedores sobre a teologia da aliança e o pedobatismo versus credobatismo foi o presidente da Assembleia de Westminster. Eles debateram com batistas particulares, o Nehemiah Cox, William Keefe, como eu citei agora há pouco. Esses homens debateram sobre o tema credobatismo, pedobatismo e teologia da aliança. Então, o que é que eu descobri? Né? Não foi uma descoberta minha. O que eu descobri aqui no Brasil, comecei a falar sobre isso, é que os presbiterianos, os congregacionais do século XVII, sabiam perfeitamente que os batistas eram pactuais e defendiam uma teologia do pacto diferente, distinta, mas eles eram pactuais, eles consideravam isso. Um outro ponto interessante para mostrar que os batistas eram reformados é que a nossa Confissão de 1689, ela foi baseada, ela teve como base a Confissão de Fé de Westminster. Então, os batistas tomaram a Confissão de Westminster exatamente para dizer aos presbiterianos, congregacionais e demais grupos reformados que eles estavam juntos, pensavam da mesma forma, eram reformados como eles, e foram aceitos assim no século XVII. A única problemática que havia entre eles era o batismo, né, que isso gerou, inclusive, perseguição mais tarde, problemas, mas eles eram vistos como reformados. Soteriologia reformada, teontologia reformada, tudo era igual. Se você olhar a Confissão de 1689 e ladear ela com a Confissão de Westminster, com a Declaração de Savoy, com exceção da eclesiologia, é praticamente a mesma coisa. Bibliologia, exatamente a mesma. Tá? Então, eles eram reformados, reconhecidos como reformados na sua época, apesar de uma teologia do pacto diferente. Pastor, então, quando foi que essa identidade reformada meio que foi esquecida ou se perdeu? Essa identidade reformada, ela acabou se perdendo por volta de 1850 para cá. Isso, a gente precisa, essa pergunta deve ser feita pensando onde os batistas estão. Por exemplo, no Brasil, quando se perdeu isso? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque como o grupo vai avançando, isso vai ser um determinado momento foi na Inglaterra, em outro momento foi no Brasil, entende? Mas, a princípio, 1850 é a época, lá na Convenção Batista do Sul, que começa a se perder essa característica, ela começa a ser enfraquecida. Até então, no começo do século XIX, os batistas eles têm uma teologia confessional muito forte, baseada nas antigas confissões de fé do século XVII. A Confissão de 1644, que inclusive é anterior à Confissão de Fé de Westminster, e a Confissão de 1689, que também é chamada Segunda Confissão de Londres. A primeira é de 1644. A de 1644 é uma confissão pequena, 53 artigos, e a Confissão de 1689 é como a de Westminster, uma confissão maior, robusta, muito bem apresentada ali nos seus capítulos e parágrafos. E essas confissões sempre foram o padrão dos batistas na Inglaterra, nos Estados Unidos. A primeira confissão batista nos Estados Unidos é a confissão da Filadélfia. Ela ganhou esse nome lá. Essa confissão da Filadélfia nada mais é do que a confissão batista de 1689, como era chamada na Inglaterra, a segunda confissão de Londres. Nos Estados Unidos ela mudou de nome, mas os artigos de fé são os mesmos, exatamente os mesmos, com um acréscimo de 2 novos artigos. Um sobre a imposição de mãos e o outro sobre cânticos. É basicamente isso que muda, sem mudar nada do que já estava lá anteriormente. Só que nessa altura, as confissões passam a ser consideradas pelas igrejas muito longas para serem ensinadas. Então, eles começam a tomar essas confissões grandes e reduzi-las ali para confissões menores. Quando você faz uma redução, você acaba sacrificando muita coisa. Então, se você olhar, por exemplo, o capítulo 1, sobre as Escrituras, que está lá na Confissão de Fé Batista, de 1689, e colocar do lado
do mesmo capítulo, na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, olha, é como se fosse uma formiguinha perto de um leão, em termos de volume, sabe? A Declaração Doutrinária da CBB apresenta uma boa declaração sobre as Escrituras, mas deixa de falar de muita coisa. E a Confissão de 1689 era muito profunda. Ela abordou muitos temas, muita coisa sobre a Escritura. E aí, quando você passa de um texto robusto para um texto que está correto, mas é muito pequeno, ele não explora muito o tema, você começa a perder. Toda redução traz perda. Você começa a perder material, começa a perder teologia, começa a perder doutrina. E isso vai enfraquecendo a igreja. Então, esse processo levou ao enfraquecimento dos batistas em todo o mundo, começando na Inglaterra, menos na Inglaterra, assim, de maneira menor na Inglaterra, mas começou lá, depois foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse processo também acontece, e quando chegamos no Brasil, esse processo quase não existe. O Brasil, ele já recebe uma teologia batista muito debilitada em relação à sua origem, sabe? Ele recebe a teologia do pacto, ele recebe, por exemplo, essa bibliologia muito forte, rigorosa. Aqui os batistas foram chamados de o povo da Bíblia, né? Porque andavam sempre com a Bíblia e diziam que a Bíblia era a palavra de Deus, aquilo todo. Então, mas por outro lado, muita coisa se perdeu já. Eles chegaram no Brasil com a teologia calvinista, os primeiros missionários batistas que vieram da América do Norte, todos, sem exceção nenhuma, eram calvinistas. A primeira leva de batistas do Sul, que veio para Santa Bárbara do Oeste, fugindo ali da época da guerra, da secessão, eram de teologia calvinista. Então, veja, eles trazem o calvinismo, mas eles deixam muita coisa de lado. Então, esse enfraquecimento foi se dando ao abandono confessional ou ao enfraquecimento confessional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além desse abandono confessional, foram aparecendo outras coisas que ajudaram a enfraquecer os batistas. Por exemplo, começou a haver entre os batistas uma perspectiva maior pelo avanço das igrejas do que uma preocupação com a doutrina. Então, vamos crescer, vamos plantar igrejas, vamos explorar, vamos avançar, mas sem levar a doutrina verdadeira, os critérios rigorosos de lado. E isso funcionou como eles queriam. A igreja cresceu, avançou. Por outro lado, uma igreja que foi crescendo já fraca na sua teologia, com muita coisa que ficou para trás, que não veio, entende? Terceiro ponto, os batistas passaram a receber muita influência. Isso é influência geral, não foi só os batistas, né? Mas, olhando para nós, nos atingiu também. Do liberalismo teológico, que ele começa a crescer ali no século XIX, na América do Norte, especialmente, muita coisa vindo da Alemanha, muita coisa da Inglaterra, mas o centro sendo os Estados Unidos, e os batistas sempre muito fortes na América do Norte, e isso acabou sendo levado, né? Os missionários vieram para o Brasil, trouxeram um pouco daquilo também. Mais tarde, outros missionários, já ainda mais contaminados com o liberalismo teológico, foram trazendo essas coisas para o Brasil. Depois entra perspectivas mais entusiastas, né? Da Rua Azusa, aquilo todo, que já entra já no final, já é o final dessa leva toda de mudanças, mas vem também. Então, esse processo, Lucas, essa série de acontecimentos é o responsável por esse enfraquecimento dos batistas, essa perda de direção e de identidade. Não, muito bem explicado tudo, né? Dá para a gente ter um vislumbre de como era. E, como o senhor citou, os batistas sempre foram muito poderosos na América do Norte, né? Como é que se seguiu isso e como foi a chegada deles no Brasil, a primeira igreja? Eu não sei se eles chegaram ali junto dos metodistas e dos anglicanos nas 13 colônias, foi um pouco depois, ali nos Estados Unidos, no caso. E aqui no Brasil, como é que foi, né? Olha, essa força dos batistas nos Estados Unidos, ela se dá porque aquele famoso Mayflower, né, que veio lá da Inglaterra para o Novo Mundo, trouxe muitos batistas com eles, né? Os batistas vieram ali também. E ali eles começaram a história das colônias ali, das 13 colônias, é a história do protestantismo reformado, né?
de presbiterianos, de congregacionais, de batistas, etc. Estava todo mundo junto ali no mesmo barco. Todo mundo estava expulso da Inglaterra, né? Somente a igreja anglicana era a igreja oficial. Então, quem era dissidente, quem não aceitava as regras lá dos anglicanos, tinha que ir embora, né? E o lugar era a América do Norte. Então, quando eles vêm para a América do Norte, o grupo reformado, incluindo os batistas, ele vem com a perspectiva do novo mundo, aonde a fé seria, então, livremente propagada. E eles vêm ali. Quando os batistas chegam aqui, não havia mais batistas gerais. Aliás, ainda havia, mas era um grupo que já estava cada vez mais fraco, e os batistas calvinistas ou particulares cada vez mais fortes. Então, vem muito batista particular para os Estados Unidos, né, para o Novo Mundo. E eles trazem suas confissões de fé, sua doutrina, as marcas do batismo somente de crentes, etc. É justamente aí que acontece uma perseguição que cai só sobre os batistas, porque eles eram o único grupo credo-batista. Estavam lá os presbiterianos, os congregacionais, né, os pedobatistas reformados, e eles não aceitavam que os batistas permanecessem ali, porque passaram a considerar que o novo mundo seria a nova Jerusalém, e nada de impureza seria aceita ali. E o batismo só de crentes, para eles, era algo impuro. Os filhos também teriam que ser batizados. Então, um famoso batista chamado Roger Williams, ele é expulso de uma das colônias. Esse é um fato lamentável que aconteceu na história protestante, porque eles realmente lançaram o Roger Williams à morte. Eles abriram ali o forte, todo de madeira, né, cercado ali por causa dos índios e tudo mais, os ataques perigosos, por causa das feras, né, da selva americana. A América era uma selva. Então, não pense nos Estados Unidos de hoje, né? Você tem que pensar nos Estados Unidos que estava começando a ser colonizado. Não tinha cidades, não tinha nada, tudo era floresta. Então, eles abrem as portas dali de uma das colônias e expulsam o Roger Williams, ou seja, sai daqui, caçam um lugar para ir e jogam ele na selva. E isso acontece num inverno rigorosíssimo na América do Norte. Muita neve, muito gelo. E havia ainda os índios, a ameaça indígena era muito grande. Os índios sempre estavam ali matando europeus, né, que eles encontravam ali dando bobeira, eles matavam, né? O Roger Williams consegue, com a graça de Deus, fazer amizade com os índios. Ninguém sabe exatamente como isso foi possível, mas ele conseguiu fazer uma amizade, ele conquistou a confiança de índios, e ele conseguiu comprar um pedaço de terra dos índios. E naquela terra que ele comprou, ele disse, aqui eu vou fazer uma colônia livre, com liberdade de consciência e liberdade religiosa. E essa colônia ele fez mesmo, e colocou o nome da colônia de Providence, ou Providência. Ele consegue autorização do governo inglês para fazer, né, essa colônia acontecer de fato. E ali é mais ou menos a maneira como nascem ali os batistas depois dessa perseguição interna, né, de dentro de casa, por assim dizer. Teve uma outra pedaço na pergunta que eu acho que eu não respondi. Você perguntou como é que veio para o Brasil, Lucas? Sim, perguntou. Perfeito, então vamos lá. Depois que os batistas estão ali nos Estados Unidos e se fortalecem ali, as igrejas, nasce essa igreja do Roger Williams, em Providence. Depois uma nova igreja nasce com um pastor chamado John Clark. Esse pastor, engraçado que ele também era pactual, ele tem textos escritos na época sobre o pactualismo, né, a visão pactual dele. E ele também é batista, então ele funda uma igreja em Newport, né, a Igreja Batista de Newport. Essa igreja ela disputa como sendo a primeira igreja batista da América do Norte, junto com a igreja que o Roger Williams funda em Providence. Então, as duas ali, até hoje, é uma disputa, né? A maioria dos historiadores considera que a igreja do Roger Williams é um pouquinho só mais velha, questão de dias ali mais velhas, né? Mas as duas são batistas e eram igrejas batistas de fé reformada também. Bom, aí surgem os batistas na América. Mais tarde, passado algum tempo, séculos, um século mais ou menos, os batistas, então, já muito grandes na América do Norte, espalhados, eles espalham rapidamente, conseguem multiplicar igrejas de uma forma realmente fenomenal, muito rápida,
e até então com uma doutrina sadia. Cada igreja que era fundada num determinado lugar, ela tinha a sua confissão de fé. Não era todas as confissões de fé eram baseadas na mesma fé que estava na confissão de fé de 1689. A primeira Associação Batista dos Estados Unidos, a Associação Batista da Filadélfia, adotou a Confissão de Fé Batista de 1689 como texto, e todas as igrejas da associação precisavam subscrever aquelas doutrinas para serem aceitas na associação como igrejas bíblicas, batistas e bíblicas. Então, veja, a fé reformada dominava ali o ambiente. E então, dali da América, eles começam a examinar outras terras para a evangelização. Vocês sabem que em 1793, William Carey sai da Inglaterra para fazer missões na Índia. William Carey, ele era batista de fé reformada, ele tinha as confissões de 44 e de 89 como sendo a sua herança teológica, e ele sai, então, da Inglaterra para a Índia, e Deus usa muito aquele homem. A história de Roger Williams, pai das missões modernas, é conhecida por todos, e muitos congregacionais, presbiterianos, a maioria congregacionais, são influenciados pela crença batista, do batismo. Então, veja, no mais, era a mesma coisa. A diferença era o batismo. E esses homens, muito impactados com o trabalho de Carey na Índia, e vendo que Deus usava muito aquele homem, começaram a examinar a sua doutrina do batismo, que acaba vindo em evidência, né? Em que é que esse homem crê? Então, vamos olhar isso aqui com mais calma. E muitos passam a aderir ao batismo só de crentes. Dentre esses homens está, por exemplo, Adoniram Judson, Hudson Taylor e outros famosos missionários. Um outro missionário famoso, Luther Rice. Luther Rice, ele vai para a Índia, impactado pelo trabalho de Carey, ali na mesma época, e ele, então, volta, porque ele era congregacional, mas quando chega lá, ele se torna batista. Então, ele volta para os Estados Unidos para dizer aos congregacionais, olha, eu não sou mais congregacional, eu vim aqui porque eu tenho esse dever moral com vocês, eu agora defendo a posição dos batistas, então eu deveria vir aqui falar isso para vocês. Quando ele está voltando para fazer isso, o navio dele aporta no Brasil. O Brasil ali, está no meio do caminho, né? Então, ele sai da Índia, para no Brasil, ele passa 2 meses na casa do cônsul norte-americano no Brasil, não é? E ali ele tem cartas dele, né, escritos, ele começa a ver o Brasil como uma possibilidade missionária, né? Ele vai dizer que há muita gente ali, que o catolicismo é dominante. Existe o diário de Luther Rice, por exemplo, dessa viagem. Então, ele volta aos Estados Unidos, rompe com os congregacionais, começa a angariar recursos para os batistas, para as campanhas missionárias, e ele, então, dá esse relatório sobre o Brasil. 1800, comecinho do século XIX, isso acontece, 1810, mais ou menos por aí, não é mais do que isso. Então, os batistas já têm ali um grupo organizado de várias igrejas, eles começam a avaliar essa ideia. Luther Rice, ele cria uma associação batista, uma convenção batista para missões. E essa convenção analisa, ela avalia, mas não manda missionário a princípio, né? Os batistas passam mais ou menos 50 a 60 anos avaliando o Brasil. Eles mandam 2 pessoas virem ao Brasil para avaliar a terra, as pessoas, e ver a possibilidade de mandar missionários. O primeiro missionário só chega no Brasil em 1860, que é o Thomas Jefferson Bowen. É o primeiro missionário batista no Brasil, veio para pregar o evangelho. Então, esse processo aconteceu dessa forma. Incrível. Mais uma coisa que eu não sabia, entre várias nesse episódio. Pastor, saindo do Brasil, voltando para os Estados Unidos, queria fazer uma pergunta um pouco mais específica. Durante a Guerra Civil Americana, quais eram as diferenças entre a Igreja Batista do Sul e a do Norte? Olha, em termos doutrinário,
não havia diferenças assim maiores, né? É preciso entender que as igrejas batistas são todas elas igrejas independentes, igrejas locais. Elas podem até concordar com uma mesma com a mesma confissão de fé, mas mesmo assim as igrejas têm características próprias, inerentes dela. Então, uma igreja batista, por exemplo, aqui no Brasil, ela vai ter características muito singulares que uma igreja alemã, por exemplo, não vai ter. Até por conta da cultura, né, da própria, do aspecto do indivíduo mesmo em si. Mas, em categorias gerais, não havia diferença doutrinária. Eles defendiam a mesma fé em questões gerais. A diferença que havia era na concepção escravocrata, né? Os batistas do Sul, que são a nossa herança, eles eram escravocratas. Eles defenderam a permanência de escravos. Inclusive, existe documento que mostra que os batistas do Sul, que vieram naquela leva da Guerra da Secessão, eles vieram para cá porque aqui tinha escravos, a escravidão ainda era aberta. Então, eles disseram, vamos para lá, vamos comprar terras, e lá tem escravos, a gente consegue fazer uma fazenda, continuar a nossa vida, porque aqui não vai dar mais. Então, eles vêm para cá com esse pensamento. Claro que eles não vieram só por causa disso, mas isso era parte do interesse dos batistas quando vieram. Também não veio só batista, né? Veio gente de todo jeito lá, todo fazendeiro, todo mundo que foi derrotado naquela guerra e que tinha posição escravocrata, veio, inclusive os religiosos, né? Mas é um fato que os batistas do Sul, eles defenderam a escravidão e os batistas do Norte eram contra a escravidão, né? Então, os batistas do Sul perderam a guerra e tiveram que vir aqui para o Brasil, né? Decidiram vir para o Brasil. É uma mancha na história da Igreja Batista, né? Essa defesa da escravidão. Lucas? Sim. Eu acho que, assim, existe uma mancha não só na Igreja Batista, mas em várias igrejas, como uma instituição humana, no mundo todo. A gente vai ter a Igreja neerlandesa na África do Sul, junto da anglicana, defendendo abertamente o apartheid, sabe? Então, não é algo incomum, infelizmente. Sobre cada igreja ser mais autocéfala, né? Cada igreja do bairro ser... Isso cria uma certa liberdade, né? Como vocês falaram, vocês sempre tiveram esse elo mais de poder conversar e tal. Mas quais seriam os princípios gerais dos batistas, assim, credos, as confissões mesmo, assim, para ser um batista seria legal ter ou conhecer? Perfeito. Olha, existe os chamados princípios batistas, né? Os princípios batistas são aquelas características que toda igreja batista precisa apresentar. Se uma igreja batista não apresenta um princípio desse, são chamados também de princípios universais dos batistas. Então, isso não é caracterizado por localização geográfica, é no mundo todo. Toda igreja batista tem que ter esses princípios aí. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, o cristianismo ortodoxo, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, a Bíblia como palavra de Deus inerrante, sem erro, a doutrina do batismo, por exemplo, de crentes e apenas por imersão. Talvez esse seja hoje o ponto mais polêmico entre os batistas, porque com o surgimento desse debate da catolicidade, né? E catolicidade é um debate muito saudável, salutar, essa harmonia que deve haver entre os credos evangélicos diferentes, né? Eu estou falando aqui não do ecumenismo, no sentido de, por exemplo, reformados e católicos romanos. Não é nesse lado. Isso aí nós somos contrários totalmente. Mas é no ecumenismo interno, entre igrejas reformadas ou evangélicas, genuinamente evangélicas. Então, esse catolicismo é bom, porque nós entendemos que a diferença que nos separa são diferenças secundárias, não é, que caracterizam mais a identidade do indivíduo do que diferenças relacionadas à salvação, etc. Né? Nós, batistas, cremos que
os presbiterianos, os congregacionais, todos esses grupos que são pedobatistas, são grupos de crentes fiéis, genuínos em Cristo. Homens salvos, mulheres salvas, né? Mesmo discordando de algumas coisas, como eles também discordam, nossa, isso não nos separa. Nós entendemos assim. Mas a catolicidade, ela precisa ter os seus limites. Porque se não houver um limite na catolicidade, isso acaba descaracterizando a identidade de um grupo. Então, por exemplo, o que tem acontecido no meio batista? Algumas igrejas batistas estão começando a receber membros de igrejas reformadas. Vou dar mais uma vez o exemplo aqui dos meus irmãos presbiterianos ou congregacionais, que são os mais comuns no Brasil. Então, eles recebem esses membros na sua membresia sem batizá-los. Os batistas do passado não fariam isso, jamais. Com exceção, assim, a exceção não é nunca o molde que nós devemos tomar. O nome já diz, é exceção, ou seja, não era assim que os batistas faziam. No passado, os batistas, eles só recebiam alguém na sua comunidade se essa pessoa fosse batizada. Então, ela precisava ser batizada por imersão e declarar sua fé em Cristo. Então, se alguém vinha de uma igreja reformada, pedobatista, ela precisava ser batizada. Os batistas não receberiam jamais uma pessoa se ela não fosse batizada. Tá? Hoje tem acontecido o contrário. As pessoas estão recebendo em igrejas batistas pessoas que não são, que foram batizadas na infância, não é? E não estão exigindo delas o batismo, o credobatismo, que é um princípio universal. Então, isso é algo que está sendo mudado. Nós reprovamos essa mudança. Nós, batistas, eu até costumo dizer que nós somos chatos mesmo, sabe? No meio reformado ali, nós somos os caras chatos ali, porque os congregacionais presbiterianos, eles reconhecem o nosso batismo. Eles vão dizer, ó, vocês são batizados corretamente, mas nós olhamos para os presbiterianos e congregacionais e não reconhecemos que o batismo deles é bíblico. Isso não impede eles, nós não estamos dizendo com isso que eles não são nossos irmãos e crentes, mas nós entendemos assim, olha, para ser sincero, não é bíblico esse jeito de batizar criança, tá? Mas você é um crente, você está declarando sua fé em Cristo, você foi batizado na infância. Nós batistas sempre dissemos isso, é uma marca histórica nossa, entende? E veja, se alguém está saindo de uma igreja pedobatista, presbiteriana, congregacional, e quer ser batista, subentende-se que ele vai tomar para si aqueles princípios que marcam os batistas. E o batismo só de crentes e a imersão é um dos principais princípios de identidade dos batistas. Agora, para não perder o amigo, muitas igrejas estão recebendo sem questionar aquilo, né? Só, eles são crentes, então isso está bom, está suficiente, ok. Veja, nós batistas, se tiver, por exemplo, um reformado holandês aí como o irmão João Lucas, ou um presbiteriano, ou um congregacional, e ele for participar da ceia do Senhor na nossa igreja, ele participa da ceia. Nós entendemos que eles são crentes, que eles pertencem a Jesus. Não há problema disso. Agora, uma outra coisa diferente é ser parte da nossa membresia, já que, como ele vai ser parte da membresia, se ele nega um princípio histórico, universal dos batistas, que é o batismo só de crentes. Entende? Então, assim, isso está sendo negociado, um princípio universal como esse. No passado, ele não era negociado, era raramente. Não estou aqui dizendo que não havia nenhum caso, mas existiam casos, sim, mas eram raríssimos. Não é a regra, é a exceção à regra. Uhum. Eu já ouvi de pastores batistas, né? Mais próximos, que geralmente eles deixam, assim, por exemplo, vem um luterano lá do sul, de onde eles são, vem um metodista, que também é um pouco maior lá no sul, e que foram batizados com crianças, e eles, às vezes, eles costumam deixar, mas geralmente a pessoa vai fazer escolha, né? Acontece isso, pelo que eu ouvi também. Mas eu não sabia que era essa regra, a via de regra era. Veio de uma denominação mesmo, que seja do protestantismo histórico, precisaria o rebatismo, não sabia. Muito bom, muito interessante saber isso. Esse modelo, veja, foi praticado lá no passado, no século XVII, no surgimento,
E por isso que os batistas eram muito perseguidos, porque pô, os caras são chatos, então querem batizar, a gente é crente também, eles querem batizar a gente, mas porque é uma questão de consciência. Os batistas têm uma liberdade de consciência, eles não podiam fazer algo que é contra aquilo que eles entendiam das Escrituras. É por isso que existe uma variedade muito grande de material batista sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, por exemplo, sobre textos, livros inteiros aí que são escritos provando o batismo só de crentes, e refutando o batismo de bebês, etc. Então, você vai encontrar na história batista muita coisa escrita sobre isso, porque é uma marca característica, sabe? É uma marca da nossa característica batista. Agora, você não encontra mesmo isso muito hoje, você está falando que não sabia, porque ela está se perdendo. Então, não é comum mais você chegar na igreja batista e dizer, olha, para ser membro, você tem que ser batizado. A menos que você tenha sido batizado numa outra igreja, adulto, por imersão. Então, a menos que isso tenha acontecido, você tem que ser batizado. Pastor, para a gente ir caminhando para o final, gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais contemporânea. Como se dá a relação da Igreja Batista com a ideia de ecumenismo, até com a Igreja Anglicana, por exemplo, que o senhor falou que no início era um pouco avessa, os batistas eram um pouco avessos à Igreja Anglicana, os luteranos, reformados, os pentecostais, e até com outros ramos do cristianismo, como os católicos e as várias outras vertentes. Então, veja, os batistas reformados, eu tenho que falar pelos reformados. Os batistas reformados, eles são confessionais. Na nossa confissão de fé está escrito que o Papa é o anticristo. Ele não é o cabeça da igreja, ele é o anticristo. E nós cremos que isso ainda é verdade. Né? Nós cremos que a Igreja Católica é herética. Então, nós não podemos nos juntar com um grupo herético. Não há possibilidade nenhuma de uma igreja batista autêntica ter comunhão com uma igreja, suposta igreja, que nega os princípios e valores da palavra de Deus. Então, nós não podemos fazer isso, não aceitamos isso, não recomendamos isso. Respeitamos a liberdade católica de cultuar, né? Eles têm o direito de adorar como eles julgam ser correto, mas nós não somos obrigados a dizer que está certo, né? Apesar que até isso hoje está perigoso, né? A liberdade de expressão está sendo podada de um jeito que até discordar vai ser, talvez mais tarde, algo silencioso, né? Então, isso é verdade para muitos outros grupos. Por exemplo, você falou dos anglicanos. Historicamente, os batistas gerais, que são hoje os batistas que mais caracterizam com as igrejas batistas locais daqui do Brasil, na maioria, né, que tem uma teologia mais voltada ao arminianismo e não ao calvinismo, os batistas gerais, lá do passado, dos tempos de Thomas Harris, eles consideravam a igreja anglicana totalmente apóstata. Na verdade, os batistas gerais consideraram não só o anglicanismo apóstata, mas todas as outras denominações, inclusive a Igreja Católica Romana e as outras igrejas reformadas. Para eles, apenas o grupo deles era a igreja verdadeira. Isso tem escrito, tem livros que falam isso, entende? Então, nós batistas reformados, historicamente, eu falei no começo, nós olhamos para a igreja anglicana e disseram, olha, é uma igreja menos pura, mas é uma igreja de Cristo. Tem falhas, né? Talvez as falhas atuais do anglicanismo sejam bem piores. Né? Talvez se fosse feita uma revisão atualizada, não é? A opinião poderia até mudar. Eu não sei, eu confesso que eu não sei exatamente qual é a fé anglicana hoje, né? Mas eu já vi dizer que coisas terríveis estão acontecendo por ali. Então, isso vai depender muito do momento, sabe? Do contexto, das mudanças do tempo. Às vezes uma igreja nasce com uma fé, mas 200 anos depois ela está com outro rumo, em outra direção. Então, a gente tem que avaliar a partir do momento. O catolicismo romano, como tem uma fixidez maior por causa dos cânones, dos concílios e toda a estrutura teológica católica romana, apesar de também haver mudanças ali, discordâncias, eles brigam muito internamente, mas a igreja tem uma direção, tem um papa. Então, nós negamos absolutamente qualquer tipo de contato assim com religiões
pseudo-cristãs, que dirá fora do cristianismo, né? Não há possibilidade de nos unirmos aí com espiritismo, com grupos islâmicos, religiões orientais, etc. Isso aí completamente cogitado, fora de cogitação. Lucas, você quer fazer alguma pergunta? Eu só gostaria assim, de perguntar se realmente a gente pode dizer que os batistas influenciaram muito em outras denominações, até mesmo denominações que vieram do pietismo luterano, nisso, no quanto ao batismo dos povos, né, dos crentes, no sentido de, a igreja tem que ser do batista, como a gente vê hoje, a Assembleia de Deus, que veio, né, querendo ou não, do pietismo, igrejas evangélicas livres, e as figuras mais importantes também, né, da história dentro da Igreja Batista, acho que ele já falou um pouco, e acredito que é isso, né, ele falou um pouco também sobre a confissão batista ser parecida com a do Westminster, então, em algumas igrejas batistas a gente vai ter uma sacramentalidade também. Foram 3 perguntas em uma só. Se quiser que eu repita, posso repetir. Repita, por favor, para me concentrar melhor aqui. A primeira é se os batistas eles influenciaram os grupos evangélicos que vieram ali do pietismo e do metodismo, né? Como a Assembleia de Deus ou igrejas evangélicas livres, né? Independentes. E a segunda é sobre existir uma visão sacramental, como existe na presbiteriana, por exemplo, dentro das igrejas batistas, já que elas são bem próximas historicamente, pelo que o senhor falou. Ok, vamos lá. Vou responder primeiro a última, começar pela visão sacramental. Os batistas reformados, desde sua origem, são sacramentais. Nós entendemos que batismo e ceia do Senhor são sacramentos, da mesma forma que a visão reformada em geral defende, sem mudar nada, daquele mesmo jeito. Então, nós defendemos, sim, uma visão não só memorial, mas também sacramental. A ceia é um memorial, como Jesus diz, mas é um sacramento, também como os reformados defendem. Então, nós temos essa mesma convicção. Mesma coisa em relação ao batismo, é um sacramento também do batismo. E ali há uma graça especial, há uma presença especial de Cristo na ceia do Senhor, nós defendemos tudo isso. E em relação à primeira pergunta, os batistas influenciaram bastante. Tanto receberam influência na sua construção histórica, mas também influenciaram muito. Todas as igrejas que vêm de um ramo credobatista, que defende o batismo só de crentes, e também que tem uma tendência mais congregacional, tem muita influência batista. Os batistas já receberam a influência congregacional dos independentes, mas como os independentes não cresceram muito, foram os batistas quem cresceram bastante, essa influência congregacional acabou sendo dos batistas, passada pelos batistas. Governo da igreja com participação de toda a congregação, governada pelos presbíteros da igreja, que é uma outra coisa interessante, é que os batistas reformados, eles defendem que há uma pluralidade de presbíteros numa igreja local. A visão batista reformada é que uma igreja local deve ser liderada por vários presbíteros, não apenas um pastor, mas vários. Então, isso aconteceu em muitas igrejas, não chegou a se tornar uma regra, porque, por causa dessa questão que eu falei para vocês, de espalhar muitas igrejas rapidamente. Não tinha tanto pastor, não tinha tantos presbíteros. Então, acabou não se vendo muito isso, não porque não se cria nisso, mas porque faltava o instrumento humano, de fato. Então, o credobatismo, as igrejas hoje que batizam crentes, que batizam por imersão especialmente, elas têm essa dívida, vamos dizer assim, com os batistas, né? Foi a pregação batista que trouxe isso para o mundo. Ainda que os anabatistas, por exemplo, eles não batizavam por imersão. De todos os grupos anabatistas, apenas um punhado deles, muito pouco, eram imersionistas. A arrasadora maioria deles batizavam por aspersão. Então, o que eles faziam era batizar crentes, né? E o batismo de crentes foi um batismo que nós também entendemos que fosse a verdade, não por causa dos anabatistas, mas pela própria palavra de Deus.
Por isso que nós não temos uma herança anabatista, nós convivemos junto com os anabatistas. E a primeira confissão de fé de Londres, a capa da confissão, né, os batistas dizem assim: nós somos falsamente chamados de anabatistas. Então, eles repudiam o anabatismo, eles não são... Porque, veja, a única coisa que os anabatistas têm, que nós temos, é o batismo de crentes. A questão de... Os anabatistas rebatizavam, os batistas não rebatizam, porque nós não consideramos aquele batismo um batismo autêntico. Então, para nós, uma pessoa que não é batizada por imersão não é batizada. Então, quando você vai batizar alguém que vem de uma igreja já batizado na infância, para nós estamos batizando de verdade agora, primeira vez. Entende? Então, a própria ideia rebatismo, ela também precisa de correção entre os batistas. Às vezes a gente usa o termo porque ele é comum e é mais fácil as pessoas entenderem. Mas o princípio teológico é este. Não é um rebatismo, que só se batiza uma vez nas Escrituras. Então, houve uma grande influência, sim, Lucas. As pessoas, essas igrejas como a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu dentro de uma igreja batista, aqui no Brasil, em Belém. Né? A Assembleia de Deus é uma igreja brasileira. Então, ela nasce dentro de uma igreja batista, a primeira igreja batista de Belém, que eu já tive a alegria de conhecer, e entrar na igreja, conhecer a história. E ali um grupo de 2 homens, na verdade, missionários, o pastor não estava presente, e esses homens começaram a aproveitar a ausência do pastor e começaram a pregar as doutrinas pentecostais. E o mal se espalha rápido. Aconteceu que essas doutrinas foram aceitas por alguns, né? E aí, acabou que o grupo se dividiu, os batistas naquela igreja decidiram que não iriam aceitar aquela doutrina, porque era estranha a convicção batista. E aquele grupo sai da igreja e fundam a igreja pentecostal Assembleia de Deus, né? E ali, então, e aquilo ali acontece, o crescimento da Assembleia de Deus pelo Brasil, tá? Eu falei mal aqui em relação ao pentecostal, querendo me expressar como erro. Os batistas consideram o pentecostalismo um erro, tá? Mas não consideram eles como descrentes. Creem que se eles creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são crentes como nós. Para finalizar, então, pastor, como o senhor vê o cenário atual da Igreja Batista? Eu vejo, o senhor falou sobre os pentecostais, eu vejo uma crescente onda de movimento carismático dentro da Igreja Batista, às vezes também como o senhor falou, se é reformada a tradição da Batista, eu vejo também uma doutrina mais arminiana também, e também vejo também certos pregadores pregando, por exemplo, não é nem mais teologia da prosperidade, é mais como foi cunhado pelo um pastor que esqueci o nome, é teologia coach. O que é que o senhor acha dessa nova onda na Igreja Batista? Olha, Lucas, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, porque acho que devemos seguir a orientação do nosso Senhor Jesus. Pelos frutos os conhecereis. Isso porque muitos termos hoje são usados. Por exemplo, tem muita igreja batista que diz que é reformada e não tem nada de reformada. Mas como o nome reformada está na moda, as pessoas, sou reformado. Você vai conversar com ela, ela não sabe nem, ela está longe de entender o que é ser reformado. Mas está lá dizendo que é reformado, que é batista reformado, né, que é isso, aquilo, outro, e não é. Então, o termo evangélico, por exemplo, é um termo... Eu sou defensor da permanência dos termos bíblicos. Então, nós não devemos abandonar um termo porque ele começou a ser mal usado. Nós temos que lutar e dizer, a verdade é essa, o termo significa isso. Mas, veja, hoje, igrejas neopentecostais são chamadas igrejas evangélicas. E a gente sabe que não são evangélicas, elas não são do nosso meio, não é? Então, está acontecendo isso com igrejas reformadas, batistas. Muitas igrejas batistas reformadas que não são reformadas. Então, é muito temeroso o cenário no Brasil, não só no Brasil, mas o Brasil é muito misto de muita coisa, e isso acaba contaminando o nosso país. Muitas igrejas batistas pentecostais, muitas igrejas batistas liberais, muitas igrejas batistas modernas, né? Estou me referindo aqui ao modernismo mesmo, com crenças ali absurdas, não bíblicas. E você tem que olhar o fruto.
tá? A doutrina. As igrejas batistas reformadas, elas não fazem muito barulho. Então, você não vai ver muita coisa delas aí, bam, bam, bam. Você não vai ver isso. Elas são igrejas centradas em pregar a palavra de Deus, com um culto muito simples, aplicam o princípio regulador do culto, não há teatro, não há apresentação, não há gente chorando, pulando, correndo no meio disso. E nós não somos pessoas que negam o agir de Deus, a emoção real que Deus provoca no coração de um crente. Mas as igrejas batistas, elas são, as reformadas, elas são igrejas que zelam pela ordem no culto. Não é? Então, o princípio regulador do culto é muito bem observado. A ênfase sempre recai na pregação da palavra, na oração, momentos de oração, muita leitura bíblica durante o texto, sabe? As músicas são todas selecionadas. Então, esses critérios para alguém que busca uma igreja batista reformada pelo Brasil devem ser os primeiros a ser observados, não a placa da igreja. Senão você pode aí achar que está comprando, trocando, como é aquele adágio, né? Lebre, coelho por lebre, né? Uma coisa assim, né? Você vai achar que está comprando uma coisa e está comprando outra. Então é preciso ter cuidado. Pelo fruto conhecereis. Uma vez, pastor, eu fui para um culto numa igreja batista, é uma igreja batista grande e tal. Não sei se tem renome aqui na minha cidade, creio eu que tenha. Me convidaram, eu fui. Chegando lá, eu assisti o culto e tal. No meio do louvor, acho que o louvor acho que foi no final da pregação. Começou algo muito, tipo, deixa eu achar uma palavra. Algo muito esquisito. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa caindo naquele negócio do som do riso. E tipo, Kenneth Hagin, né? Foi algo muito estranho para mim na hora, porque eu pensei, pô, em uma igreja batista, tipo, tá errado, né? Não tá muito comum isso aqui. E, como o senhor falou, hoje em dia são só placas, são títulos que o pessoal usa. Então é isso. Pastor, muito obrigado por essa disposição, por o senhor ter vindo aqui. Vamos combinar um segundo episódio falando só sobre as doutrinas, que a gente fez uma lista aqui de perguntas, eram tantas perguntas que a gente teve que cortar. Aí a gente vai deixar para um próximo. Só duas questões agora. A gente tem um costume aqui de perguntar o que a pessoa está lendo no momento. Então, o que é que o senhor está lendo no momento, pastor? Olha, no momento eu estou relendo um livro e lendo outro. Eu estou relendo um livro muito bom sobre pregação do Stuart Olyott, Ministrando como Mestre. É o livro que eu estou lendo agora no momento. E estou lendo um outro livro, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês aqui. Aqui. Não estranhem, tá? Tá. Esse aqui, O Martelo das Feiticeiras. É um livro que fala sobre a Inquisição e aquele processo sobre a queima das bruxas, né? Sim. Eu estou descobrindo muita coisa interessantíssima aqui nesse livro que eu não sabia, sabe? Coisas, puxa vida, muita coisa interessante. Já dei até uma pesquisada devido à influência desse livro no puritanismo e estou vendo que os puritanos também tinham muita coisa interessante nesse assunto. Então, é isso aqui que eu estou lendo agora no momento, né? Pastor, por favor, exponha sobre seus livros, algum material do senhor, o site do senhor também. Fique à vontade, agora o momento é todo seu. Obrigado. Bom, eu tenho um curso chamado CHTB Marcos Paixão, que é curso de História e Teologia Batista. A gente tem dentro do CHTB vários cursos. Eu tenho um programa de assinatura que você assina e recebe semanalmente conteúdo, são aulas do CHTB. E tem também a opção de você comprar cursos fechados, né? Nós temos o curso Teologia Batista Reformada Avançada, temos um curso sobre a pregação de Spurgeon, pregação e teologia pastoral de Spurgeon. Temos agora que vai sair brevemente a exposição do Catecismo Ortodoxo, está quase concluída e vai estar disponível. E temos aí novidades que vão acontecer, se Deus nos der a graça, aí no ano que vem, né? A gente está pensando aí em colocar outros cursos no CHTB. E quanto aos livros, em papel eu tenho esses aqui publicados. Esse aqui, Batistas Reformados, Evangelho, Calvinismo e Evangelização. É um livro onde eu faço uma defesa histórico-teológica dos batistas, mostrando que eles eram calvinistas, tinham um grande fervor missionário, né, de evangelização, e eu vou mostrar no livro
neste livro que os batistas brasileiros chegaram com toda essa ênfase também, porque muita gente diz que os batistas no Brasil não são calvinistas, não eram na sua origem, e isso é um erro, eles eram calvinistas sim, roxos, né, como se diz. Tenho 2 volumes de exposição, tá aqui o outro, da Confissão de Fé Batista de 1644. Esse primeiro volume é uma introdução, onde eu conto a história dessa confissão, e o segundo volume são os 2 primeiros parágrafos da confissão que eu expus aqui, são 160 páginas, mais ou menos, está em construção, são 53 artigos, agora que 2 foram expostos. Aqui nós temos uma coleção de história dos batistas, tá? Esse aqui trata sobre os batistas gerais, né, sobre como surgiu essa denominação, quais são os principais expoentes, as doutrinas, os problemas dela. Aqui é um livro sobre o sucessionismo dos batistas, aquela teoria JLJ, e esse livro aqui é justamente para desmontar esse erro, mostrar que essa é uma teoria furada, pessoas não devem cair nela, ela é muito forte no Brasil, e me fisgou no começo, eu acreditei nisso, na minha infância, né? Eu acreditei nisso aqui, mas é uma furada. Tem esse livro que é A Formação dos Batistas Particulares, que é o grupo de batistas calvinistas, né, como surgiu o grupo, os principais nomes, as doutrinas. É um livro que traz uma bibliografia também muito grande. Todos eles aqui têm uma boa bibliografia. Esse aqui é o livro Henry Jacob e os Batistas. É falando daquela história que eu contei no começo da entrevista, daquela congregação que surgiu e de lá surgiram os batistas. E esse aqui é Batistas ou Anabatistas, também mostrando que os batistas não têm relação histórica com os anabatistas, a não ser a relação histórica de conviverem na mesma época, mas não uma herança, no sentido orgânico do termo. E esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi, que é uma História dos Batistas, uma história de Campo Maior. Campo Maior é a cidade que eu moro aqui no Piauí. Então, aqui que eu comecei a escrever aqui com esse livro, em 2010, foi publicado. Então, tem outros livros que estão apenas no formato Kindle. Um livro sobre teologia pactual batista, um livro sobre o pacto de obras, tem um comentário que nós estamos também já em processo de finalizar, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, uma defesa de que essa declaração apresenta doutrinas calvinistas, né, como no passado, e eu vou expor toda a declaração, inclusive textos que são mal compreendidos teologicamente, eu exponho ali, e faço ali as conexões históricas com as confissões que foram usadas para elaborar a declaração doutrinária da CBB, etc. Tem muita coisa na Amazon, que não está em papel ainda. É verdadeiramente uma tradição muito rica, e o senhor contribuindo grandemente para disseminar a história da Igreja Batista. Nesse de Henry Jacob, é o que o senhor fala dos pré-batistas? Eu falo disso aqui. Incrível, incrível. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer também a Francisco Tourinho, que fez o link entre a gente e o pastor. E, pastor, sinta-se em casa a voltar quando quiser. Muito obrigado por essa verdadeira aula. Foi uma grande exposição sobre a história da Igreja Batista. Recomendo a todos os batistas e todos os estudiosos da história da igreja que adquiram os livros do pastor. O link do site dele vai estar aqui na descrição. Façam as compras, façam os cursos. O senhor tem algum rede social para entrar em contato, se quiserem? Sim, a nossa rede social no Instagram é @chtb.marcospaixão e o meu Instagram, que é @marcospaixão, com U. Perfeito. Então é isso. Pastor, muito obrigado. Eu agradeço. Lucas, quer falar alguma coisa antes de finalizar? Reitero tudo que o Lucas disse, é muito interessante para quem é da tradição batista, quem quiser ir atrás do livro do pastor. E brigadão pela aula. Sinta-se em casa, a gente vai ficar sempre muito feliz. Eu que agradeço muito aí por estar com vocês. Para mim é uma alegria sempre compartilhar alguma coisa que eu aprendi, aprender também. E reforçar, né, que embora tenha uma diferença, pessoalmente, mas reafirma que nós somos irmãos em Cristo.
temos irmãos em Cristo, temos alguns pontos que não são comuns, pouquíssimos, mas existem alguns que nos separam dos irmãos. Deus abençoe muito aí o canal de vocês. Amém. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus estudos e até a próxima.